Eu nunca faço book haul porque eu nunca compro muito livro, não tem dinheiro. Ninguém tá me mandando livro. Se quiser me mandar livro, pode me mandar livro mesmo, gente. Tô super aceitando. E assim, parabéns pra mim, porque eu consegui esse feito. E o que eu sei é que é basicamente a história de um rapaz que ele tem um QI abaixo ali do normal, mas o livro é muito bom, eu já li. Olá, eu sou Carolina, se esse é seu primeiro vídeo aqui, bem-vindo. Se você tá voltando depois de outro vídeo, obrigada por continuar aqui no canal. Eu falo de livros, filmes e séries aqui no meu canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de dar uma olhadinha em todos os outros vídeos que eu já postei. E pra me ajudar, não esquece de dar uma olhadinha na descrição, porque tem aí o link de várias coisas, como você pode ajudar o canal a crescer. Então não só curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Eu estou tentando chegar aos 10 mil inscritos, por favor, ajude, se inscreva aí. Mas também tem, por exemplo, o link da minha lojinha de t-shirts, que são todas make t-shirts com estampas de livros, filmes, séries, Taylor Swift e pop culture, que são coisas que, no caso, ficam na minha cabeça todo dia. Eu acabei fazendo uma marca de t-shirts. E todas as t-shirts são de algodão, 100% algodão, aquele algodão bem levinho, gostosinho, que é ótimo pra quem mora no Brasil, porque, né, calor da zorra, inclusive o ventilador tá aqui na minha frente, meu cabelo vai ficar toda hora mexendo, mas é isso aí. E é isso, vamos pro vídeo. Não esquece de dar uma olhadinha também nas minhas outras redes sociais. Eu tenho Instagram, tenho TikTok, tem Scooby, Letterboxd, enfim, várias coisas. Olha aí na descrição que você consegue me achar. Bem, eu fui visitar minha irmã agora no início do ano. Ela mora em Orlando, nos Estados Unidos, e aí a gente acabou comprando algumas coisinhas. Na verdade, assim, da outra vez que eu fui, e tem um vídeo aqui, eu trouxe 12 livros que eu comprei lá. E eu estava com uma mala de 10 quilos. E, assim, parabéns pra mim, porque eu consegui esse feito. Mas dessa vez eu falei, ainda tem um monte dos 12 livros que eu comprei e que eu ainda não li, então nem vou comprar muito livro. Não é essa a opção. Não vamos fazer isso. E aí eu falei, vou comprar 1 ou 2 ou 3 no máximo. E eu voltei pra casa com 9. Eu preciso de mais tempo do que a vida me dá pra eu conseguir ler. Mas enfim, queria mostrar aqui pra vocês esses livros. E eu acho sempre legal também meio que comparar um pouquinho de como os livros estadunidenses têm uma qualidade muito pior do que a nossa, fora do normal. Então vamos lá, o primeiro livro que eu acabei recebendo lá, na verdade, foi um presente da minha irmã. E não é bem um livro que ela comprou, foi um livro que ela imprimiu e me deu e encadernou, que não é encadernar, o que é isso daqui? Enfim, ela botou bonitinho e me deu, e que esse é 1, 2 e 3. São 3 partes de um livro. Olha o tamanho disso aqui, que ela quer que eu leia. O que acontece? Isso daqui é uma fanfic de Harry Potter, que ficou muito famosa, muita gente deve conhecer. Eu acabei de ler todos os livros de Harry Potter agora no início desse ano. Eu sou muito fã dos filmes e nunca tinha lido todos os livros, e aí eu acabei lendo todos os livros. Vocês acham até interessante? Posso fazer um vídeo aqui no canal sobre todos os livros e filmes? Não sei. Mas a fanfic é essa daqui. Manacled, não sei. Enfim, o que eu sei é que é basicamente uma fanfic que Hermione e Draco ficam juntos. Eu vi muita gente falando que é de chorar, eu vi muita gente falando que é um drama legal, eu vi muita gente dizendo que é melhor do que o original. Eu não consigo acreditar muito nisso, mas minha irmã mandou não procurar ver muita coisa, apenas ler, e é meio que como se fosse a partir de A Ordem da Fênix, eu acho que é isso, e meio que ignorar todas as outras coisas. Eu tô achando muito estranho isso tudo, porque assim, o Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte explicam muitas coisas do livro, fecha muita coisa daquela saga toda, então esquecer tudo isso, tô achando muito estranho, mas eu vou ler em algum momento. Se você já leu, por favor, deixa aí nos comentários se você acha que eu vou gostar ou não. Minha irmã disse que ela só não chorou porque ela tem coração de pedra, mas que todo mundo chora, e assim, adoro livros que me fazem chorar, mas eu acho que Harry Potter tá na minha cabeça como uma das melhores coisas do universo, porque eu entrei nesse universo quando eu era muito nova, então pra mim é muito nostálgico e é muito mágico, e eu acho que é meio intocável, então eu tô meio com medo de ler isso aqui. Mas minha irmã pediu, ela imprimiu, fez todo bonitinho, eu vou ter que ler, né? Paciência. Outro presente da minha irmã foi o livro dela, porque minha irmã tá escrevendo um livro, se chama Maladaptive, é sobre daydreaming. Eu não posso explicar muito, até porque ainda não foi lançado, mas ela vai lançar lá nos Estados Unidos, Deus queira que depois ela passe pra cá também. Mas é um livro meio que sobre... Ela me explicou uma vez como o filme... Deixa eu procurar aqui, que eu sempre esqueço o nome do filme. A Vida Secreta de Walter Mitty. Eu nunca assisti, então não posso dizer nada sobre isso, mas é basicamente sobre pessoas que sonham acordadas, meio que elas vivem outras realidades. É alguma coisa assim, meio que uma fantasia realista, sei lá, um negócio
negócio meio estranho. Mas o livro é muito bom, eu já li. Isso daqui é bem legal, que ela imprimiu pela Amazon de lá. E essa é a qualidade de livros. Todos os livros americanos são a mesma qualidade. Essa qualidade meio bostinha assim. Esse daqui eu comprei na Target, inclusive um pouco pior. São essas páginas bem fininhas e uma qualidade não tão boa assim. Isso aqui é uma porcaria! O legal de lá é que você coloca o seu e-book na Amazon, assim como a gente coloca aqui. E se uma pessoa quiser comprar o livro físico, eles produzem e mandam. Que a Amazon daqui do Brasil não faz isso? Né, amigos? Por quê? Por que vocês não fazem isso? Eu acho que já tava na hora, né? Mas enfim, eu achei muito bonitinho, ficou lindo. Ela vai mudar tudo. Já tá mudando, tipo, a capa, já tá mudando várias coisas da história, porque ela é maluca e não para quieta, assim como eu. Mas é isso. Daí a gente acabou comprando 2 livros na Target, porque tava com uma promoção. Na verdade, minha irmã tem um aplicativo que dá promoções lá na Target. E aí eu comprei um de $9 e outro de $12. O de $9 foi esse daqui, A Novel Love Story, de Ashley Poston. E minha irmã já tinha lido. Inclusive, eu vi lá na casa dela e eu comecei a ler, só que eu só li o primeiro capítulo de um outro livro dela, que é amarelinho, desse 7 Years Keep, um negócio desse. Mas basicamente essa autora, ela faz vários romancezinhos bonitinhos que tem um toque de magia ali. Então esse outro livro mesmo que eu comecei a ler era basicamente sobre uma menina que ela fica com a casa da tia dela, que acabou falecendo, e essa casa meio que tem um portal do tempo, um negócio assim. Então eu achei legal, eu ia ler. Só que aí quando a gente tava lá na Target, esse daqui tava em promoção, ela falou que já tinha ouvido muita gente falar muito bem sobre, não tem aqui no Brasil ainda. Aí eu falei, eu vou comprar esse daqui, que aí eu leio primeiro, se eu gostar, qualquer coisa eu já leio o outro, que eu já sei que é bom, que minha irmã leu, então acabei comprando ele. E aqui é mais uma história fofinha, romântica, que o enredo gira ali em torno da Phoebe, que é uma jovem apaixonada por livros. Carol, não já cansamos dessa história toda? Não, não cansamos. Sempre vou querer ler sobre gente que gosta de livros, paciência. Entendeu? E ela se vê ali meio que dividida entre os sentimentos por um misterioso autor de romances e sua própria vida. Isso é meio que a sinopse que o ChatGPT tá me dando, mas minha irmã disse que era basicamente ela é uma escritora e ela tá escrevendo um livro e ela entra nessa história e meio que se apaixona pelo personagem que ela mesma criou. Eu não sei, eu quero ler, parece ser divertidinho, gostosinho. E enfim, eu quero muito ler. Se você já leu, deixa aí nos comentários o que é exatamente esse livro, sobre o que é, e me disse é bom. Aí o outro que eu acabei comprando foi esse daqui, Before We Were Innocent, que eu não faço a mínima ideia do que é, nunca tinha visto lugar nenhum, achei a capa muito linda, e o mais legal dessa capa é que tem aqui um selinho do clube de leitura da Reese Witherspoon. E Reese Witherspoon, ela lê os livros, gosta dos livros, acaba adaptando, né, que ela tem uma produtora e acaba adaptando pra filmes e tudo mais, e séries. E ela que adaptou Daisy Jones, ela ama Daisy Jones e ela fez Daisy Jones. Eu falei, uai, se ela tem um bom gosto assim, provavelmente esse livro deve ser tão bom quanto. E aí eu acabei comprando ele. É basicamente a história de 3 amigas, uma delas vai de arrasta pra cima e as outras 2 meio que vão se afastando ao longo do tempo. E aí, anos depois, elas meio que são forçadas a voltar a trabalhar junto de alguma forma. E aí é meio que um mistériozinho, um suspensezinho e sobre amizade. E aí eu falei, ai, que legal, tô afim. Faz muito tempo que eu não leio suspense e eu adoro suspense. Aí eu falei, quero ler esse aqui. E é bonitinho. Aí eu comprei. E veremos. Também não tem aqui no Brasil, e aí eu acho interessante quando vai pra lá pra fora comprar algum livro que ainda não tem aqui, né? Porque pelo menos é uma novidade, né? Sei lá, e aí é uma oportunidade de comprar lá, porque senão eu comprava aqui no Brasil quando eu tivesse tempo pra poder ler. Esse daqui a gente ainda nem sabe se vai ser traduzido pra português, então aí eu achei legal. E aí minha irmã vai muito em uma biblioteca, porque o que ela faz? Ela tá tentando criar os filhos dela de uma forma que ela usa livros e filmes como se a gente estivesse nos anos 90, então nada de streaming, ela vai até a biblioteca e aluga os filmes e aluga livros pra eles lerem, eu achei muito bonitinho. E lá na biblioteca tem meio que um espaçozinho que é como se fosse um sebo, então são livros usados. E esses livros usados, eles ficam por $1 se for capa normal e $3 se for capa dura. E aí eu acabei comprando 3. De capa dura, inclusive, não foi nem escolha, mas é só porque eu achei eles muito interessantes. Eu gosto de suspense, mas normalmente não é muito o que eu leio mais romances, principalmente romance besta, ou um drama pra acabar com minha vida, principalmente drama familiar, eu adoro, mas eu tô meio que numa vibe de querendo ler mais suspenses, e aí eu vi esse daqui, que eu achei a capa muito legal. É sobre meio que um detetive que vai tentar investigar ali o caso da morte de um prisioneiro, e aí tem algumas coisas que acabam botando a própria vida dele em perigo, e aí eu achei legal.
sei lá, um mistério. Eu nunca leio muito isso. E aí eu falei, legal, porque o tipo de suspense que eu leio é tipo Rafael Montes. Então aqui é meio diferente, é mais mistério. E aí eu achei que talvez seja interessante estar diversificando aí a leitura. O outro que eu comprei foi esse daqui, que não tô dizendo que a capa é muito linda não, e eu sei que aqui tá dizendo que é $8, mas na verdade eu comprei de $3, eu comprei de $3. É sobre um psicólogo forense que ele normalmente trabalha com crianças, mas ele acaba atendendo uma senhorinha, e aí ela diz que quer conversar com ele, que ela precisa encontrar com ele num hotel, e aí eles marcam um encontro, e quando ele chega lá, ela foi de arrasta pra cima. Então, de novo, um suspense, um mistério, parece legal, e o nome é legal, The Heartbreak Hotel. Aí eu falei, bacana, $3, quero. It's perfect, I must have it. Não tem muita explicação, gente, por que eu escolhi os livros, é só porque eu achei a capa legal mesmo, e tava barato. Aí eu falei, vou levar. A não ser esse daqui, que teve uma época que tava muito famosinho, Americana. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas eu lembro que teve uma época que tava muito famosinho quando ele foi lançado, e o que eu sei é que é sobre uma autora nigeriana que ela acabou indo morar nos Estados Unidos e fazer faculdade lá. E aí é um livro que aborda meio que esses temas de imigração, de família, de racismo, toda essa complexidade da vida das pessoas, principalmente quem sai da África para ir para os Estados Unidos. Então parece bem interessante, até porque a autora, ela tinha um blog e ela falava bastante sobre isso tudo, e aí acabou criando esse livro. O livro é gigantesco, que na verdade verdadeira tem 400 e poucas páginas. Isso aqui é um livro brasileiro de 300 páginas. Olha a diferença dele do lado desse americano, e o americano é maior, então deveria ser menos páginas, né? Olha a diferença dele aqui do lado do americano. Tipo, 100 páginas a mais e ele viraria isso aqui? Eu nunca entendo muito bem como que funciona essas coisas, não. Olha isso. Mas enfim, eu tô muito ansiosa pra poder ler esse livro também. E esses foram, na verdade, os 7 livros que eu trouxe dos Estados Unidos, e tem outros 2 que eu meio que tô contando aqui como se fosse de lá. Não é de lá, mas é porque eu meio que peguei pra ler também esses últimos tempos. Porque o que eu fiz? No Natal eu falei, vou dar um ótimo presente pra meu pai. Meu pai lê muito livros de filósofo, teóricos e tudo mais, mas faz muito tempo que ele não lê romances. E eu fico tentando toda hora indicar pra ele um romance legal, e ele nunca lê. Eu falei, vou dar para ele de presente de Natal Passarinha pra ele ler, porque eu adoro Passarinha, é lindo e fala de uma criança que tá no espectro autista, e a gente tem na nossa família uma criança no espectro autista, então a gente fica tentando ao máximo educar os meus pais sobre isso. Minha irmã tem um filho que é autista, e aí eu queria muito que ele lesse, só que não achei na livraria no dia. O aniversário do meu pai é dia 31 de dezembro e eu fui comprar dia 30 de dezembro, e aí não tinha. Eu falei, não dá nem tempo de chegar na Amazon, vou ter que comprar outro. E aí eu peguei Flores para Algernon, que eu já vi muita gente falando sobre, muita gente falando que se acabou de chorar com esse livro, e eu quero muito ler. Aí eu falei, vou dar de presente pra ele, e aí ele vai ler, vai adorar, vai falar, você já leu? Não leu? Então leia! E aí ele vai me emprestar. Então foi muito inteligente da minha parte, eu acredito. E primeiro que a edição é muito linda, a capa dura, e o que eu sei é que é basicamente a história de um rapaz que ele tem um QI abaixo ali do normal, e ele passa meio que por um estudo, um experimento, e aumenta o QI dele muito, e ele passa a ser uma pessoa muito inteligente, e ele começa a ficar triste, ele começa a entender, tipo, os bullying que ele passava, e enfim, é sobre meio que como a ignorância faz a gente ser feliz. E meu pai vive falando isso, tipo assim, queria ser mais ignorante, eu seria mais feliz se eu fosse ignorante. E aí eu falei, eu acho que meu pai vai gostar desse tipo de crítica. E ele amou o livro, ele disse que leu em tipo 3 dias, 3 sentadas, então eu quero muito ler. E esse eu ganhei hoje é Dia da Mulher. No dia que eu tô gravando, pelo menos, vou me dando esse livro aqui. 10 Mulheres Filósofas. Porque faz um tempo que eu comecei a ler também alguns filósofos, então eu li Platão. Eu já li alguns livros de Sêneca e eu acho legal, então eu acho que ele tá querendo me influenciar a ler mais sobre isso. E tudo bem. São mulheres, então talvez eu acabe lendo. Alguém já leu esse livro aqui? Me parece um pouco teórico, eu tô começando a perder um pouco de interesse. Mas aparentemente fala de Hildegarda de Bingen. Não sei quem é essa mulher. Cristina de Pisano. Não sei quem é essa mulher. Emily do Chatelet. Não sei quem é essa mulher. Ricarda Hutch. Ricarda? Não sei quem é essa mulher. Edith Stein. Não sei quem é essa mulher. Simone Weil. Não sei quem é essa mulher. Hannah Arendt. Não sei quem é essa mulher.
Simone de Beauvoir. Já ouvi falar dessa mulher. Essa eu sei quem é. Diane Rechas. Não sei quem é essa mulher. Então são várias mulheres que têm teorias filosóficas legais. Eu acho que é sobre isso esse livro. Eu vou ler. Até se eu achar interessante, pode gerar um conteúdo aqui. Não sei. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Esses foram os 9 livros que eu acabei adquirindo esses últimos dias aí. E eu queria pedir pra vocês pra deixar um comentário, se inscrever no canal, compartilhar, enfim, fazer tudo isso que ajuda super. Olha no link da descrição como ajudar o canal. Me segue nas outras redes sociais. E é engraçado pensar em como todos esses livros que eu acabei comprando, a maioria deles foi $3, teve outro de 9, teve outro de 12. E assim, se a gente parar pra pensar em moeda, não em tipo em converter pra dizer o valor dele em real, é muito louco pensar como, por exemplo, uma pessoa que mora lá e trabalha no McDonald's e ganha $1.200, ela pode comprar um livro de $3 se ela quiser, um livro de capa dura. Onde que isso acontece aqui no Brasil? Você comprar um livro de capa dura por R$3. Isso não acontece nunca, nunca na vida. Nem que fosse convertendo já, né? Vamos dizer que o dólar tá 6 vezes 18. R$18 a gente não ia achar de jeito, maneira, qualidade. Isso não acontece aqui. É triste pensar como nossa sociedade não tem o costume de ler e os livros acabam ficando muito caros porque não tem tanta gente que compra livro. Então, muito chateada em pensar tudo isso. Mas, inclusive, sobre a qualidade dos livros de capa dura, eles normalmente são livros que não tem uma capa bonitinha, tá? Eles são todo preto, de uma cor só, capa dura, e do ladozinho tem sempre o autor e o título, mas vem com a luvinha, né? Que aí seria a capa do livro. Mas todos os livros de capa dura lá são assim. Não é, por exemplo, o Flores de Algernon, quando é capa dura, a capa é a capa mesmo e a capa dura. Lá é tipo o livro todo de uma cor. De vez em nunca tem alguma coisa na frente, mas só do lado mesmo que tem desenho, o nome do livro e tudo mais. Isso de qualidade do livro é muito estranho de pensar como é que funciona nos Estados Unidos, como é que funciona aqui. Mas é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de book haul, não deixa de me falar. Aqui eu posso trazer mais um pouco sobre minha estante, sobre minhas leituras. E é isso. Não esquece de dar uma olhadinha na playlist sobre livros que eu tenho aqui, porque eu já falei sobre bastante livro em resenha, em book hauls e em tags e enfim, não tenho mais o que falar, então até o próximo vídeo. E ela se vê meio que dividida, e ela se vê ali meio que dividida. Filho, au.